Shalom, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Pergunte a Jardov. Mais uma vez eu vou repetir isso. Bom, estamos numa série sobre Isaías capítulo 7, versículo 14 e o que está ao redor dele. Já tivemos 2 vídeos, se você não viu, esse aqui é o 3º vídeo, vai lá, corre e assiste o primeiro e o segundo vídeo, tá? Para poder você pegar o fio da meada. Hoje vamos ver 2 aspectos importantes desta profecia. Porque a maioria das pessoas pega Isaías 7,14 e pronto, e quer destrinchar tudo ali. Você não precisa, essa série será fantástica, já está sendo. Porque assim eu não preciso inventar respostas para Isaías 7,14. Pois as respostas já estão no livro, já estão nos próprios capítulos. E as pessoas, não sei, esquece isso. Por que você provavelmente é uma das pessoas que esquece isso? Não precisa. Eu não preciso inventar. Eu já te dei nos 2 vídeos anteriores as respostas. Mas nos demais versículos também tem as respostas. Por exemplo, hoje eu vou falar, vamos minimizar as épocas. Você sabia que no próprio texto existem indicações que minimizam as épocas? Limitam as épocas? Pois é, vamos ver hoje. Vamos ver se a gente consegue fazer isso nesse vídeo. Isaías capítulo 7, versículo 18. Vamos lá, vamos ler. E o mais curioso, não precisa nem de hebraico. O próprio texto em português. O pior que seja a sua tradução. Capítulo 7, versículo 18. Esse trecho aqui será mais uma leitura. E será então que o Eterno chamará a mosca que está nas extremidades dos rios do Egito, do Nilo. Em hebraico está especificamente o Nilo mesmo. Geori é Nilo. E a abelha que está na Assíria. Isso aqui são alusões a pragas que houveram. Eu não vou me meter muito nisso aqui não. Versículo 19. Todas elas virão e pousarão nos vales desolados, nas fendas das rochas, sobre os espinhos e sobre as sarças. Versículo 20. Neste dia o Eterno como que raspará, presta atenção, como que raspará como uma navalha afiada todos que cruzaram o rio Eufrates com o rei da Assíria. Vídeo 1 e vídeo 2, principalmente o vídeo 2 nesse caso aqui, principalmente o vídeo 2, falando do rei da Assíria, tá? A nação que estava em ascensão ia levar a Síria e a parte norte para a Síria. Então todos que atravessaram neste dia, o Eterno raspará como uma navalha afiada. Isso aqui é um símbolo da humilhação que eles passaram. A parte norte tentou invadir a parte sul e passaram por uma humilhação terrível. Seus líderes foram levados nus. Uma vergonha assim, vergonha nacional no meio de todo mundo. E assim, a Assíria é o império. Então eles conquistaram várias outras terras e eles vão passar por essas terras todos nus, numa vergonha terrível. Então o Eterno como que raspará com a navalha afiada todos que cruzaram o rio Eufrates, tanto a cabeça, tá vendo aqui? Tanto a cabeça quanto os pés e a barba serão todos raspados. Os cabeças, os que não são cabeças, os príncipes e outros, e a barba, os anciãos, todos nus. Uma vergonha terrível. Passaram muita vergonha mesmo. Versículo 21. E acontecerá nesses dias que cada homem criará apenas uma vaca e 2 ovelhas, mas pela abundância do leite que produzirão, ele se alimentará de creme. E todos que permanecerem na terra se alimentarão de creme e mel. E aqui alguém pode pegar só esse versículo aqui. E permanecerão na terra, se alimentar. Então viram dias que na terra... Isso aqui é o contexto. Todos que ficarem na parte norte se alimentarão de creme e mel. Os que ficarem, porque os demais serão levados. Aí você vai ver lá no livro dos reis, que o rei da Assíria realmente levou vários e ficou, o texto lá diz, ficaram os mais pobres da terra. Percebeu? Então o livro de Isaías é contextualizado incrivelmente com a história, porque ele está vivendo a história, ele está no meio da história, escrevendo o que ele vai ver e o que ele está vendo. Então você não tem como fugir de um contexto histórico tão forte como esse. O livro de Isaías é incrível. É um livro
É um livro que tem uma historicidade fora do comum, é uma narrativa de uma história junto com profecia. Ele está profetizando o que ia acontecer e ele vive aquilo. É incrível quando você coloca dentro do contexto histórico. Agora, quando você quer pegar um versículo isolado e interpretar ao seu bel prazer, as pessoas estão brigando com Isaías 7,14. Fazendo cada coisa... Rapaz, eu já vi cada interpretação mirabolante dentro de Isaías 7,14. Não precisa nada disso. Esqueça tudo. Só lê o texto. Lê o texto. Pare, lê um versículo, para, analise dentro do contexto. Lê outro versículo, pare, analisa dentro do contexto. Só isso. É só esse exercício que você precisa. Só esse exercício. Agora, se você quiser, por exemplo, investigar a história, como foi a questão das moscas, a questão da abelha, aí é outra coisa. Mas aqui eu estou me atendo somente ao que está ao redor de Isaías 7,14, para que ninguém precise de misticismo, nada, nada, nem de hebraico. Só usei hebraico aqui para a palavra alma, só no vídeo 1 e 2. Tá? Vamos lá. E ocorrerá neste dia que onde havia milhares de vinhas, valendo 1000 moedas de prata, cada uma haverá somente espinhos e sarças. Somente com arco e flecha poderá alguém aí entrar, pois toda a terra conterá somente espinhos e sarças. Ou seja, vai criar uma dificuldade terrível ali. Tá? Versículo 25. Mas as colinas, isso aqui é muito bonito isso aqui, velho. Mas as colinas que tinham sido lavradas com arado não serão atingidas pelo temor dos espinhos e sarças e servirão para o pasto do gado e pastoreio das ovelhas. Os animais serão protegidos. Dentro de toda essa bagunça, tudo que vai acontecer aqui, os animais não sofrerão. Não é massa? Não é legal? Você sabia disso aqui? Os animais não sofrerão. Não tem nada a ver. Terá pasto para eles, né? E terá o pastoreio. As pessoas que ficarem vão cuidar dos animais. Então as pessoas que ficarem vão comer bem e os animais vão comer bem. Só os arrogantes serão levados. E outros. Quando se trata de império. Capítulo 8, versículo 1. Assim me falou o Eterno. Toma um pergaminho e com caracteres nítidos, nele escreve: ativa-se a pilhagem e apressa-se o colher de despojos. Ativa-se a pilhagem e apressa-se o colher de despojos. Ativa-se a pilhagem era um dizer naquela época. Significava que alguém ia invadir e ia destruir tudo e ia pilhar toda a cidade. E ativa-se o colher de despojos. Uma referência clara à invasão. Mas tenha calma. Versículo 2: buscarei para mim testemunhas confiáveis. Alguém vai testemunhar a invasão do Império Assírico, o Império Assírio, à parte norte. São eles Urias, o sacerdote, e Zerariahu Beni Gevereriahu. Dois personagens de importância lá. A escritura dá mais ênfase à parte sul, por causa do reinado de Saul, de Saul e Davi. Mas o reinado, você consegue imaginar o reino do norte? Assim, o reino do norte tem 10 clãs familiares. Você consegue imaginar a riqueza? A riqueza de 10 clãs familiares? Cara, é um absurdo. É um absurdo. Eu vou repetir, é um absurdo a riqueza que tinha na parte norte. E muita gente não sabe disso. Porque a ideia é realmente a parte sul, com o reinado de Davi. Por quê? Porque houve um vacilo lá atrás com Josué. Ele fez aliança com alguns povos da região. Lembra que eles mentiram, disseram que vieram de longe e tal. Aquele povo ficou misturado aos descendentes de Jacó e atraiu outras pessoas. E tinha um povo lá, vizinho, entre aspas, daquela região, que eram os filisteus.
E Davi ficou a vida inteira guerreando contra os filisteus, por causa daquele vacilo lá. Então a escritura acabou dando ênfase ao reinado de Davi e sua luta contra os filisteus para limpar aquela terra. Por isso a parte norte recebeu menos ênfase. Quando a parte norte chamou a atenção, foi com os reis ruins. Então por isso a gente não tem muita coisa da parte norte, mas eram riquíssimos. Não pense que era pobre, não, eram riquíssimos. Ativa-se o colher de despojos, não era coisa pouca para constar na escritura. Vinha a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Aí Isaías foi lá, a profetisa, a esposa dele, e produziu um filho. Bom, se você voltar no capítulo 7, versículo 3, disse então o Eterno a Isaías: vai ao encontro de Acaz, junto com Shear e Achuve, teu filho. Ele já tinha um filho. E agora ele produziu mais um filho. Então há um lapso aqui, talvez de 9 meses. 9 meses, né? Um lapso de tempo. Versículo 3: vinha a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho, e o Eterno me determinou, dá-lhe o nome da maior palavra hebraica, Maher Shalal Hashbaz. Ativa-se a pilhagem e apressa-se o colher de despojos. Por quê? Porque antes, aqui eu vou chegar no núcleo do nosso vídeo hoje. Antes que a criança saiba dizer, em hebraico está meu pai e minha mãe, pai e mãe, meu pai e minha mãe, a riqueza de Damasco, antes que o menino soubesse dizer isso, a riqueza de Damasco, Síria, e os despojos de Shomiron, a parte norte, serão levados ao rei da Assíria. Uau, que profecia! Então, se você ainda tinha dúvida sobre a época em que essa profecia de Isaías 7,14 seria concretizada, aqui está a solução dos seus problemas. Vamos lá. Isaías capítulo 8, versículo 4, está a solução dos seus problemas. Em quanto tempo você acha que uma criança consegue dizer meu pai e minha mãe? 2 anos? 3 anos? Então essa profecia aqui levaria 2 anos, 3 anos no máximo. Se você colocar 9 meses aqui, né? 9 meses que está embutido aqui, 1 ano e meio, 2 anos e meio depois dessa profecia, aconteceu. Curiosamente, curiosidade. Quando o cerco levava muito tempo, muitos anos, eram 2, 3 anos. Bate com a profecia. Bate. Naquela época, eu vou soltar isso aqui, mas depois talvez eu faça um vídeo específico com outro assunto que vai envolver isso aqui. Quem estiver assistindo aqui, no 13º minuto desse vídeo, vai pegar logo isso aqui. Normalmente, uma nação, quer seja Israel ou outra, uma nação naquela época não chegava logo e invadia a região, não. Eles davam um aviso de 40 dias, normalmente, para o povo se render. Mas em se tratando, você tem uma situação histórica aqui interessante. Mas aqui trata-se de 10 clãs familiares da parte norte, mais Síria. Então esse cerco aqui era mais longo. Por mais longo que fosse, em média, 2 a 3 anos. Por quê? Porque uma cidade, meu amigo, cercada, 10 clãs familiares mais Síria, cercadas durante 2, 3 anos, acabou alimento, acabou água, acabou pasto, acabou tudo. Quem tratou, como está aqui na profecia, quem tratou uma parte da sua pastagem, beleza, mas quem não tratou, acabou. Então, dentro de 2, 3 anos, eles foram levados, aí a história vai mostrar, eles foram levados fraquíssimos, raquíticos, nus, humilhados, diante de 2 testemunhas confiáveis, que provavelmente escreveu alguma coisa, que olha, deixa isso lá, 2 testemunhas confiáveis, né? Que
relatou o que viu, o que aconteceu. Uriah e o outro, né? Que tal? Por que você acha que são duas testemunhas confiáveis? É porque vão relatar. Eles são duas testemunhas o quê? Confiáveis. Vão relatar, eles que relatam. É Urias, o sacerdote Urias, né? Cadê o versículo? Capítulo 8, versículo 2. Uriah, o sacerdote, Zerariah. Curiosamente, eu já fiz um vídeo aqui mostrando que o pergaminho que foi encontrado lá de Isaías não foi escrito por uma pessoa só. Puxa, que legal! Então combinou com esse lapso aqui? Combinou. Então eu não preciso de misticismo? Não. Precisei de hebraico aqui? Não. Foi uma leitura. Aprenda a ler. Mas não, você tem que procurar alguma coisa espetacular, alguma coisa sobrenatural. Aprenda a ler a escritura. Só isso. Prestando atenção. Entendeu? Entendeu o que eu quero dizer? Então, da profecia de Isaías 7,14 até o acontecimento do que foi profetizado, levou-se mais ou menos 2 a 3 anos para acontecer. É um tempo muito bom para um cerco de 10 clãs familiares, mais uma nação. Então o rei da Síria, dentro de 2, 3 anos, levou. Ponto final. Ponto final até aqui. Tá? Aí nós continuaremos nos próximos vídeos a ver o restante do que aconteceu. Por quê? Porque tem algumas coisas que foram relatadas no capítulo 7 que vai acontecer depois. Aí vem mais bomba. Mas não tenho culpa. Não tenho culpa se a maioria das pessoas não consegue ler o texto. Viu Isaías 7,14, vai para a internet pesquisar um monte de coisa. Não tenho culpa. Então eu vou continuar alguns textos aqui do capítulo 8 e vamos seguir com essa série, tá bom? Aqui eu pulei um bocado de coisa que não tem a ver necessariamente com a profecia em si, né? Uma leitura. Então vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua visualização. Lembrando que aqui embaixo nos comentários eu vou deixar uma playlist de Isaías capítulo 1, 21 vídeos, uma playlist sobre o nome do Eterno, 20 vídeos, e uma playlist sobre os mistérios do Egito, 13 vídeos. No momento esses números são os números que eu tenho de vídeos no momento que eu estou fazendo esse vídeo. E aí você ajuda o canal, multiplica a visualização, e no próximo vídeo estaremos aqui de novo, no mesmo bate-local, talvez no mesmo bate-horário. Valeu, shalom!